queridos, recebe Shalom, graça e paz. Nós estamos no estudo transformador. Esse estudo, ele é um estudo sobre um tema polêmico dentro das igrejas, um tema que tem muitos dogmas, religiosidade por parte das lideranças dentro da igreja, e nós vamos desmistificar algumas coisas, quebrar alguns dogmas, quebrar alguns preceitos de homens dentro deste estudo. Por quê? Porque nós vamos trazer um estudo profundo, onde não é apenas aquilo que nós entendemos, mas nós vamos alinhar com aquilo que Yeshua disse claramente, e nós vamos trazer isso no contexto original. Então eu quero que você preste muita atenção nesse estudo, para que você venha a ser ensinado, aperfeiçoado, para que você venha a ser doutrinado, não pelo homem, mas pela palavra do Eterno. Amém? O tema base é aquilo que Yeshua disse no Evangelho escrito por Mateus, capítulo de número 5. Nós vamos ler aí 2 versículos que realmente fazem toda a base para aquilo que Yeshua disse sobre divórcio. E olha o que diz, olha que interessante. O capítulo de número 5, versículo 31 e 32 do Evangelho escrito por Mateus diz: também foi dito, isso aqui está na nossa Bíblia, também foi dito, aquele que repudiar sua mulher, dê-lhe carta de divórcio. Eu, porém, vos digo, qualquer que repudiar sua mulher, exceto em caso de relações sexuais ilícitas, a expõe a tornar-se adúltera, e aquele que casar com uma repudiada comete adultério. Essa é a tradução João Ferreira de Almeida. Eu quero que você preste atenção que essa é a tradução que provavelmente você tem aí na sua casa. Mas nós vamos trazer o contexto original no decorrer desse estudo. Já vou avisar, esse estudo ele vai parar quando tiver 1 hora, depois ele vai continuar um outro dia que nós vamos avisar a vocês. Amém? Vamos lá. A primeira pergunta que nós temos aqui, quando eu fui fazer esse estudo, o Eterno deu para nós começarmos um debate, foi: Deus fez o casamento para durar a vida inteira? Olha, essa pergunta é simples. Deus fez o casamento para durar a vida inteira? Você tem a sua resposta, o seu entendimento. Mas vamos ver o entendimento de cada um aqui dos discípulos da Casa da Salvação do Mashiach, para que nós possamos começar a explanar bem sobre esse tema que é tão complexo e difícil, que é o divórcio. Amém? E aí, pessoal? Deus fez o casamento para durar a vida inteira, sim ou não? Sim. Sim. Tem como provar isso na Bíblia? O número que estava anotando. E aí? O que eu posso falar biblicamente em cima disso? Já que Deus fez o casamento para a vida inteira, aonde que eu acho uma base bíblica para isso? Romanos 7:2. Aonde? Romanos 7:2. Romanos 7:2. Vamos lá, Romanos. Já anote aí, querido. Romanos, capítulo de número 7. Carta escrita aí pelo grande Shaul Rachalia, ou o apóstolo Paulo, se você preferir. Romanos, capítulo 7, é isso? Sim. Versículo 2. Vamos lá. Pode ler, pode ler. Não saibais, vós, irmãos, eu falo aos que sabeis da lei, que a lei tem domínio sobre o homem. Então, Romanos 7:2. Sim.
porque a mulher está sujeita ao marido enquanto viver, e estar ligado pela lei, mas o marido, ela está livre, morto o marido está livre da lei do marido. Boa, olha que interessante. A Bíblia, então, Paulo, ele diz que se a mulher, ela é casada, ela está ligada ao marido, morrendo o marido, ela está desobrigada do casamento. Quer dizer, ela pode conseguir agora casar novamente com uma outra pessoa após o falecimento do marido. Nós também vamos ver aí que Deus, ele une Adão e Eva e eles fazem ambos uma só carne, determinando que ambos viverão junto até a separação pela morte. Ok? Então, boa base bíblica. Então, aí a mulher está ligada pela lei ao marido enquanto ele vive, mas se o mesmo morrer, ela fica desobrigada dessa lei conjugal. Boa. Vamos lá, então, outra pergunta. Mas por que o casamento, então, se Deus fez esse casamento para durar a vida inteira, por que ele não dura a vida inteira? Outra pergunta simples. Deus fez o casamento para durar a vida inteira. Ótimo, mas por que ele não dura, então? O que acontece no decorrer desse casamento que ele não dura a vida inteira? Nós temos hoje, por exemplo, uma triste projeção referente a casamentos cristãos que estão se desfazendo. E não é só casamentos novos, antigos. Nós vemos pastores se separando. Nós vemos aí obreiros, membros se separando, divorciando. E há uma diferença, já já a gente vai falar sobre isso. E aí, por que isso está acontecendo? Por que isso acontece? Quem pode me falar alguma coisa? Agora, tem muitos fatores que chegam ao fim de um casamento. Uhum. Primeiro, podemos dizer que falta de compreensão, podemos se dizer que quando a pessoa está num período de namoro, ela tem todo aquele, né? Vamos falar assim, ela deixa de ver um pouco os defeitos que a pessoa tem, né? Porque é namoro, é noivado, né? E começa a prestar, e acaba prestando atenção só no que está vivendo ali, aquele momento. E não procura ter uma sinceridade, tipo assim, de sentar os dois, perguntar, ó, qual é o seu defeito, o que você gosta, o que você não gosta. Porque quando você começa a namorar a pessoa, você começa a conhecer. A partir do momento que você coloca uma aliança de noivado na pessoa, é uma certeza de que a união de vocês vai ser para a eternidade. O detalhe é que não tem quando a pessoa, eles se tornam noivos, não tem um diálogo sincero sobre do que cada um gosta. Eles acabam vivendo-se um momento, vamos sair, vamos dar um rolê, vamos conversar. Só que a conversa entre os dois, que precisam ser claras e objetivas, não tem. Aí, com o decorrer, vem o casamento e começa a ver os defeitos que a outra pessoa tem. Porque quando você está namorando, quando você está noivo, acontece alguma discussão entre os dois, não, tudo bem, beleza, cada um vai para sua casa, esfriou a cabeça, dormiu, voltou, tá tudo bem. Agora, quando casa, não. Quando casa, houve uma discussão, ou chega num acordo de reconhecer que errou, ou mesmo não errando, mas reconhecer que viver dessa maneira de discussão não dá certo, tem que saber compreender, né? E hoje tá faltando isso em muitos casamentos. E Will, e Sim. acrescentando o que você falou, também tem muito que o pessoal começa a namorar, mas não pede a direção de Deus. Sim. Aí namora, fica, não, vamos casar porque é, e casa. Só que não pediu a direção de Deus se realmente é aquela pessoa. Se realmente é aquele que os dois têm que ficar juntos.
E aí? Acredito que um dos maiores motivos é a imoralidade, né? A libertinagem. Porque a pessoa casa sem uma seria o casamento, e aí ela cai nos costumes, né? Não está acostumada a ser estar ligada a alguém, né? Ou dar satisfação para alguém. E aí, quando casa, quer viver uma vida de solteira estando casado. Acho que o motivo antes do divórcio hoje, então, é a imoralidade. Uhum. E aí, Matheus, tem alguma coisa para falar? Ô, Will, põe a sua câmera mais para você, se a Vani também puder ficar mais próxima de você. O cara acompanha aqui em casa, vocês ouviram, né? Vamos lá. E aí? Pela dureza do coração, né? Dureza do A coração. dureza do coração. Tanto é que Moisés, o Moshe, ele dá a carta de divórcio. Eu estava tentando achar onde é, acho que é Números, que ele dá a carta de divórcio e ele deixa bem claro que Deus, né, Hashem, Todo-Poderoso, ele não permite nem ele seria participante disso, mas por causa da dureza do coração do homem ou da mulher, ele, entre aspas, permitiria. O que a gente precisa entender referente a isso, você que está assistindo esse debate, preste atenção que há várias opiniões que se juntam formando um consenso. Moisés. Então, a dureza de coração por parte do homem ou por parte da mulher em relação a querer divórcio, a falta de compreensão, a falta de diálogo, a falta de dedicação de um para com o outro, a falta de humildade de reconhecer o erro. Você vê que o casamento ele é muito complexo. Pessoa que não pede a direção para Deus para saber se aquela pessoa é realmente para ela, né? As pessoas aí que querem viver uma vida de solteiro, estando casada, quer dizer, não amadureceu para o casamento. Mas olha que interessante, eu ouvi uma coisa, e eu vou pegar tudo isso, eu vou colocar nisso, que quando a pessoa ela vai começar a ter um relacionamento com a outra, é interessante nós prestarmos atenção que tem muitas pessoas que vão se relacionar não segundo o raciocínio. Ela não pondera as coisas. Ela fica cega pelo coração, pelo sentimento, pela beleza, pelo momento. E quando ela casa, ela cai em si e ela percebe que a pessoa não é a princesa ou o príncipe que ele fantasiou, que ela fantasiou. E então ela arrumou um grande problema agora. Porque se antes passeava, festejava, saía, viajava, agora tem outras responsabilidades que não tinha, quer dizer, a vida é outra. A vida de casado é uma vida mais estruturada, mais pé no chão, né? É mais madura. Acaba-se com algumas coisas porque começa a se ter um relacionamento sério. Então a gente vai perceber que tem muitas pessoas que começam o relacionamento e que casam, mas ela vai muito pela emoção. Ela não foca em olhar a pessoa e ver se aquela pessoa realmente é a pessoa que ela também quer. Porque pensa, a pessoa não cozinha. Ah, mas ela é linda. A pessoa, ela é bagunceira. Você vai na casa dela, a roupa é jogada de um lado para o outro, ela não arruma a cama, ela não arruma o guarda-roupa, é tudo bagunçado. Quer dizer, mas ele não vê isso e ela não vê isso,
E ela vai pelo sentimento, aí eu tô apaixonado, eu tô apaixonado. Só que quando casa e vê a pessoa toda bagunceira e a pessoa do outro lado é toda certinha, é toda organizada, começa a dar o conflito. E esse conflito começa a trazer discussões. Por quê? Porque a pessoa foi pela emoção. Esqueceu de analisar realmente a outra pessoa. E aí depois começa a jogar na cara. Você é bagunceiro, você não faz isso, você não faz aquilo, você é desorganizado. Quer dizer, devia ter visto isso antes, agora vê depois e quer agora divorciar. Mas espera aí, por que você não olhou antes? O detalhe, tem um detalhe também que, tipo assim, a pessoa viu esses costumes ou do homem, ou tanto da mulher. O detalhe é que assim, não, quando casar, melhora. Hum, Então, só que infelizmente não é bem assim. Onde muitas pessoas erram também, que, vamos supor, tipo, não é que você vai desconfiar da pessoa, mas tipo, chega de surpresa na casa da pessoa, vê como que ele trata os pais, vê como que ele trata as pessoas longe dela, ou dele, que seja, porque a forma que ele trata as pessoas, essa pessoa vai ser tratada no casamento. E referente às coisas erradas, tipo roupa jogada, a pessoa é mais organizada, mas a outra deixa as coisas desorganizadas, aí foi como o senhor falou, né? Começa a jogar na cara. E o que sai no meio disso mas eu já era assim, você me aceitou assim. com certeza. Infelizmente acontece muito isso. Eu era assim, e você aceitou assim, então agora você vai ter que aguentar. Se houver uma compreensão de ambas as partes, não, beleza, eu era assim, mas agora eu tenho uma nova responsabilidade, então eu preciso mudar. Isso depende muito das pessoas que se relacionam. Isso vai depender da maturidade que essas duas pessoas vão ter nesse relacionamento, nesse casamento. Né? Você vê que casar não é tão fácil. Né? Por isso que Paulo ele vai dizer, ó, se você puder ficar solteiro, fica, hein? Paulo diz isso. Mas se você não aguenta e você pode correr o risco de se abrasar, então casa. Casa para não cometer pecado. Se você consegue ficar solteiro, fique solteiro. Mas se você não consegue, casa. Certo? É isso que o apóstolo Paulo ele diz claramente. Pode falar, Will. Não, eu não. Outra pergunta. Divorciar é pecado? Ó, divorciar é pecado? Eu acho que depende da condição. Depende da condição. E aí, Cris? E aí, Will? E aí, Ivane? Também que depende do contexto. Se há imoralidade sexual, se há quebra de princípios, quebra de aliança. Também acho que é pecado que a pessoa só se divorciar porque teve uma briga, porque não estão se entendendo na arrumação da casa, por besteira, e é o que acontece às vezes. Hoje em dia a gente vê muitas pessoas se divorciando porque a mulher ou o marido ou a esposa envelheceram, Também. né? E aí a gente sabe como o diabo é sujo, ele coloca o manjar, aí vê uma moça, um homem mais novo, mais bonito porque tá jovem, e aí acaba sendo seduzido ou seduzida. Quer dizer, tem muitas coisas que nós precisamos ver se é ou não. Então, a primeira coisa é isso. O divórcio vai ser ou não um pecado dependendo do contexto, dependendo da situação. Lógico, a mulher é espancada. Já vai falar isso mais à frente. A mulher é espancada. Ela deve se divorciar sim ou não? Não é o termo ainda,
a gente vai falar mais à frente. Mas eu quero saber a opinião de vocês. E aí? A mulher, o marido espanca, e raramente a mulher espanca também, né? Porque tem mulher que consegue espancar o marido, né? Tem mulher que consegue espancar o marido. É. Mas, na grande né, maioria, é Will? o marido que espanca a mulher. E aí, nessa situação, é pecado divorciar? Porque tem pastor que fala, não pode divorciar, não. Você casou com eles, agora você vai até o fim da vida. E pode ser que o fim da vida dela tá próximo, É, porque ser espancada assim, ela pode morrer. né? Uma hora pode tentar revidar e a pessoa e o marido acabar fazendo uma coisa pior. Então, a pergunta é, ela deve se separar, se divorciar dele? Se você fosse, vamos dizer que você está numa igreja, uma pessoa chega para você, ela foi espancada pelo marido, ela chega lá roxa, toda machucada, e ela começa a falar com você sobre o casamento, e ela vai perguntar, e aí, o que eu faço? O que você falaria para essa pessoa? Bem rapidinho, assim, o que você falaria para ela? Sim, não, é melhor você continuar. Não, faz o seguinte, perdoa, porque a Bíblia diz que você deve perdoar 70 vezes 7. É para responder? É, para responder. Ah, tá. Desculpa. Eu falo assim, ó, filha, é o seguinte, vamos correr atrás do seu divórcio e vamos atrás de uma polícia e vamos atrás desse rapaz para a gente conversar. É isso que tô falando eu, tá? Eu faria isso. Para a pessoa. Independente de, mas só foi hoje que ele me bateu. Então, esse hoje pode não ser só hoje. Porque quem faz uma vez, pode fazer de novo. Com certeza. E aí? Eu tenho a mesma opinião do Will. Falaria para se separar também. Eu orientaria. Tem a opinião. Eu E aí, Ivan? Eu acho que eu falaria para a pessoa se divorciar, sim, porque eu acho que a partir do momento que acaba o respeito, é uma quebra de aliança. E aí, Matheus? Eu orientaria o divórcio em si é uma decisão que só ela, no meu conhecimento, na minha opinião, onde só ela pode chegar à conclusão. É claro que daria os caminhos, obviamente. Trabalharia muito oração, porque aí a gente tem muitos casos, né? Dependência emocional. As mulheres não se divorciam, nesses casos, inclusive, por dependência financeira e muitos por dependência emocional. E isso inconscientemente. Então, sem contar o lado espiritual, obviamente. Então, a gente eu oraria com a pessoa, trabalharia ela, orientaria ela que ela deve chegar à conclusão e que se ela precisasse de apoio, a gente estaria ali. Eu estaria ali. E se ela decidisse, optasse pelo divórcio, eu acho que seria o crucial. E também a denúncia é uma opção que ela deve tomar, mas estaria ali também para ajudar nisso também, né? Tá. E o perdão? Ela deve perdoar, não deve perdoar? Deve perdoar, porém não se submeter, né? Uma diferença muito grande aí. Não é porque ela perdoou que ela deve voltar para apanhar de novo. Se ela, né? Se houve a recorrência, etc e tal. Ou se ela mesma optou por se divorciar mesmo. Ela pode perdoar, pode se separar perdoando ele, mas não precisa continuar com ele se ela não quiser. E vice-versa, né? Se aconteceu com ele pode perdoar, ele pode, né, cuidar e tudo mais, mas pode optar por não continuar junto. E aí? É isso? Eu acredito que a pessoa pode perdoar, sim, desde que haja um arrependimento sincero de ambas as partes, né?
se for no caso da mulher ou no caso do homem, se realmente houver mudança e você vê transformação na pessoa, eu acho que acredito que é válido sim o perdão. Tá, então vamos lá. Esse perdão eu só dou se a pessoa mudar? Não. Não. Eu perdoo. Perdoa. Perdoou, mas não com isso quer dizer que a pessoa vai ter que ficar voltar para a pessoa. Ela perdoa, entrega na mão de Deus e depois arca com as consequências dele. Ela fez a parte dela, ou ele fez a parte dele. Ele perdoou. É que eu acho que o que a Vânia quis dizer é o perdoar de reconciliação, né? Sim. Seria a reconciliação. Mas o perdão, eu acredito que isso aí, independente da situação, deve se dar assim, não reconciliação, né? Mas o perdão mesmo deveria se dar, porque o perdão ele é individual, ele não é sobre o outro, ele é sobre a gente, né? Então o perdão ele é um tratamento nosso, né? Uhum. Tá. Então, entenda uma coisa. Então, esse perdão ele vai ser dado, lógico. Agora, a pergunta que é interessante, essa pessoa, você que está assistindo, eu quero que você anote tudo isso. Quero que você preste atenção, porque você tem a sua opinião e talvez alguém que está assistindo está passando por isso. É legal essa pessoa se divorciar segundo a Bíblia? Vamos pegar a Bíblia aí, 1 Coríntios capítulo 7. Vamos dar uma lida lá? Porque esse texto ele é usado muito dentro das igrejas, imputando algumas ordens. Então, nós estamos colocando o caso da violência, tem o caso aí do adultério, da traição, tem o caso aí da pessoa não se cuidar, né, ou ser irresponsável, porque, por exemplo, tem mulher que ela trabalha igual uma louca, né, de sol a sol, e quando chega em casa o marido está no sofá vendo TV. Mas há também o marido que trabalha de sol a sol e quando ele chega em casa, a mulher não fez nada em casa, não fez comida, não lavou louça, não lavou roupa. Do jeito que a casa estava, a casa continuou. Ó, dos dois lados isso acontece. Então, a gente precisa saber o que faz nesses momentos. Pode divorciar? É pecado? Não é? E aí, como que é isso? 1 Coríntios, primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 7, versículo de número 10, diz assim, ó. Ora, aos casados ordeno, não eu, mas o Senhor. Olha Paulo falando. Não sou eu que estou falando isso, quem está falando é Deus. Que a mulher não se separe do marido. Presta atenção? A mulher não se separe do marido. Se eu pegar esse versículo, eu coloco um jugo sobre a mulher, independente do que ela está passando, e eu vou falar para ela, ó, você não pode separar do marido, porque a Bíblia diz que você não pode separar do marido. Por isso que eu preciso entender o contexto da Bíblia. Porque, olha, Paulo continua. Versículo 11. Se, porém, ela vier a separar-se, que não se case. Presta atenção. Marque isso. Esse versículo aqui é usado em tantas igrejas da forma errada que você que está nos assistindo, você não percebe isso porque você não conhece o contexto original. Ó, se porém ela vier a separar-se, presta atenção, estou falando então da mulher que foi traída, da mulher que foi subjugada, da mulher que foi humilhada, da mulher que foi
traída, já falei isso, da mulher que foi violentada, da mulher que foi aí, que o marido bateu nela, que ela sofreu uma violência física, sentimental. Tá. Se, porém, ela vier a separar-se, que não se case ou que se reconcilie com seu marido. Ó, primeiro, se, porém, ela vier a separar-se, que não se case. Quer dizer, se a mulher se separar, segundo aqui, não deve se casar. Ou que se reconcilie com o seu marido. E que o marido não se aparte de sua mulher. E aí, o que você me diz disso? Quer dizer que Paulo está falando primeiro, você não deve se separar, mas se você se separar, você não deve mais casar. É isso que Paulo está falando? Você nunca mais deve casar, hein? Eu acho que, em outras palavras, Paulo está dizendo assim, nada de ficar com uma palhaçada de ficar indo e voltando, sabe? Aquela coisa de, acabei agora. Aquela coisa de namoro, sabe? Quando você, primeira namorada, terminei. Aí dá uma semana, tá de volta. Aí dá 2 dias depois, já brigou de novo. E aí, sabe? Porque tem gente que evolui isso e no casamento fica essa palhaçada, vou colocar assim, né? Esse jogo psicológico de acabei, terminei, parei. Aí, ou então acontece alguma coisa, a mulher chama a polícia aparece, aí fica aquela briga, e os vizinhos vendo tudo aquilo. Aí vem a polícia, manda o rapaz sair, coisa e tal, e aí terminaram. Aí dá uma semana, estão de volta de novo. E isso vira um ciclo, uma bola de neve. Então acho que acredito eu que Paulo tá dando essa direção. E aí, é isso? E nós vamos responder na continuação desse estudo. Grave isso aí, hein? E aí, Paulo manda a pessoa separar, mas aí Paulo fala para a pessoa não separar, mas separar não é mais para casar. E aí? E se ela se reconciliar, deve se reconciliar com o seu marido? Complicado. Eu vou deixar vocês com a pulga atrás da orelha quando eu falar o original. Vamos lá. Versículo 12 e 13. Quem pode ler aí, por favor, desse mesmo capítulo? Estamos continuando. Vai. Versículo 12 e 13. Mas aos outros digo eu, não, Senhor. Se algum irmão tem mulher descrente e ela consente em habitar com ele, não a deixe. E se alguma mulher tem marido descrente e ele consente em habitar com ela, não o deixe. E aí? Você casou com a pessoa que não é crente, que não é cristã, e agora você não consegue conciliar a igreja com o seu casamento, você fala assim, quer saber uma coisa? Eu vou me separar, eu vou me divorciar desse aí. Eu vou divorciar dela porque ela não está na mesma sintonia, na mesma espiritualidade que eu, quer saber do mundo, mas eu quero saber de Deus, e o jugo desigual não pode existir. Ué, mas por que não falou isso antes de casar? Pastor, no versículo acima, ele fala, todavia os casados mando, não eu. E nesse ele fala, mas aos outros digo eu, não, Senhor. Então é a opinião dele. A opinião de Paulo. Você vê que em uma ele vai colocar um texto, e aí eu preciso entender algo que nós vamos entender já já. Eu preciso entender algo realmente sobre a Bíblia, e depois eu preciso entender algo do que o apóstolo está falando. Se eu não entendo o contexto, eu não vou entender o que Paulo está dizendo. Porque se eu te falar algo que Yeshua, se eu te falar algo sobre o que Yeshua
ele falou em Mateus capítulo 5, versículo 31 e 32, no original, parece que ele está falando o contrário do apóstolo Paulo. Mas isso a gente vai saber já já. Então, uma coisa que a gente precisa entender, querido, o homem que casa com uma mulher que não é crente, ele é cristão e ela não é, ou ela é cristã e ele não é, e depois quer se separar, vou falar isso bem claro, segura a bucha até o final da vida. Ninguém mandou você casar com essa pessoa. Ah, mas eu orei e Deus falou que era ela. Eu orei e Deus falou que era ele. Então fica com ele, fica com ela casada até o final, porque se Deus falou, Deus não mentiu. Agora é você jejuar, orar e ser um bom marido, ser uma boa esposa para isso continuar até o fim. Aqui é a verdade. Ninguém vai passar a mão na sua cabeça. Aqui é para você aprender Bíblia. Porque eu já vi pessoa cristã de anos de igreja falando, eu vou separar, eu não aguento mais o meu marido, eu vou separar dele porque ele não quer saber de igreja e fica falando contra a igreja e não quer deixar meus filhos ir para a igreja. O problema agora é seu. Você não casou com ele? Você devia ter visto isso antes. Agora, você vai ficar com ele, vai orar, vai jejuar pela vida dele até o final, pedindo para que Deus converta o coração dele, pedindo para que Deus converta o coração dela. Eu não sei se você está gostando do que você está ouvindo, mas é isso que a palavra de Deus diz. Amém? Aqui você ouve, não é o que você quer, é o que você precisa. É o Que nós confronto. amamos a sua vida. É? É o confronto. Vamos lá. Uma pergunta aqui simples. Há diferença entre divórcio e separação? Essa é simples? Imagina, é complicado. É simples. Se você falar que sim, ele vai te perguntar a prova. Se você falar que não, ele vai fazer a mesma pergunta. Prova. Sim, lógico. Aí a gente responde assim, ó, pela lei, tem. A separação, você só se separa. Divórcio, pela lei. Após o divórcio, você pode casar. De novo. A separação, não. Peraí, vamos de novo. Vai, fala de novo, vamos lá. Segundo a lei... Segundo a lei. Separação, você se separa, mas não pode casar de novo. No divórcio, você pode casar. Por que na separação eu não posso casar e no divórcio eu posso? Aí eu já não sei. Eu só sei que a lei é assim. E aí? Por que um pode e o outro não pode? E isso nós estamos falando da lei do Brasil. Depois eu quero ir para a Bíblia. Foi pela lei. Eu acho que o divórcio, eu não tenho certeza, mas pelas minhas concepções, assim, o divórcio, ele é a conclusão mesmo, certo? Então, as duas pessoas falaram, não dá, não quero, acabou, seja por um motivo fútil, ou por um motivo banal, ou por um motivo realmente sólido, né? Algo grave que aconteceu, enfim, adultério, traição, imoralidade sexual, lascívia, enfim. Daí ele pega aí, eles terminam, rompem isso no cartório, né? E rompem isso no cartório. Então isso seria um divórcio. A separação seria algo mais ou menos como a abstenção, acho que seria essa a palavra, se abster, né? Então eles não estão separados, de fato, no papel, eles não encerraram ali, sabe, o relacionamento oficialmente, ainda pode haver alguma esperança de volta, enfim, ou e tal, mas eles estão separados. Então, ela foi morar com
a família, ou ele pegou suas coisas e arrumou outra casa e foi morar sozinho, ou voltou para casa dos pais, enfim. Mas deixa eu te perguntar. Acredito que seja Mas isso. será que... Mas quem que sai da casa do marido ou da esposa e vai morar sozinho e não trai? Não tem outro relacionamento? Eu acho que isso varia de pessoa para pessoa. De Não era caráter para melhor ficar caráter. casado? Oi? Não era melhor ficar casado, então? Então, é que eu considero que ainda, assim, eles estão casados, eles só se absteram, por exemplo. Sabe aquela coisa de adolescente, enfim, também, como eu dei o exemplo anteriormente? Uhum. Vou dar um tempo, sabe? Não se separaram, assim, oficialmente, não se divorciaram, né, seria a palavra, mas se separaram por algum conflito, por alguma mágoa, algum rancor, algo que aconteceu e talvez eles se encerraram. Assim como acontece dentro de... Às vezes nem precisa... Bom, vamos trazer um exemplo mais claro aqui que eu vi aí acontecendo, vou dizer onde. Mas, enfim. Vamos lá. Entrou em briga o casal, aí passam duas... Não sei como, mas passam 2, 3 semanas, um mês sem se falar, sem dormir junto. Pronto, na mesma casa. Pronto, separação. E aí, gente? E aí, Vane? Will? Tem uma E aí? anotação aqui, rapidinho, tá? Entende-se que o casamento civil é constituído pela sociedade conjugal e pelo vínculo conjugal. O matrimonial, assim como a separação judicial, ocorrerá apenas ao fim da sociedade, permanecendo o vínculo, ou seja, pessoas separadas não poderiam se casar novamente com outras, embora a lei admitisse a possibilidade de união estável. Nesse ponto, ele está dizendo o quê? Que eles vão assinar um documento, os dois, tendo uma união como se fossem casados, mas só com documento de união estável. Ou seja, nós vamos nos unir, mas quando você me encher as paciências, cada um pro seu canto. Beleza? Concorda comigo? Vamos fazer esse papel, esse documento? Tá? Quando você pegar muito no meu pé, ficar me apaziguando muito, aí já era. Não vou querer ficar mais com você. Aí ele continua falando aqui. Desta forma, o vínculo jurídico criado por meio do casamento só poderá ser desfeito pela morte de um dos cônjuges, pelo divórcio ou pela sentença que declare a nulidade do mesmo. Vamos colocar isso bem claro. É isso que a Cris falou. Se você separar, toda separação ela é definida por um juiz. Tá? Tem um juiz de paz que ele vai lá e ele faz a separação. Então você vai, há uma separação diante do juiz. E não é só, como o Mateus disse, referente a gente vai separar de corpos. Não, na lei, quando se separa, é que há uma separação de corpos, de fidelidade. Então eu não sou mais fiel a você, nós não temos mais aliança alguma, isso acabou, eu não tenho mais dever conjugal algum com você. Isso é separação diante da lei. E diante da lei, quando se separa, é assinado um termo de separação. Qual que é a diferença da separação para o divórcio? Na lei, estou falando. A separação diverge da lei porque se eu quero casar com outra pessoa, eu só posso casar se a outra pessoa me der o divórcio. Porque se eu estiver separado e eu tiver um outro relacionamento, automaticamente eu cometi adultério. Perante a lei, sim. Essa é a lei. Então, separou, teve outro relacionamento, adulterou. Se quer ter outro relacionamento, estou falando segundo a lei, deve se divorciar. Precisa assinar o divórcio. Entenderam isso? Você que está assistindo? Isso é perante a lei do nosso país,
Brasil. Mas e aí, segundo a Bíblia, é igual? É a mesma coisa? Quanto tempo nós temos aí, Cris? Deixa eu ver, peraí. 15 minutos. Nós só temos 15 minutos de debate e nem começamos. E falou que vai ser rápido. Ó, É. Será que vai ser só em duas lives? não. Mestre, dando continuidade do que a Cris falou, e que o senhor também falou, sobre que a pessoa ela só pode ter um novo relacionamento se o seu parceiro ou o seu cônjuge der a carta de divórcio. Correto? Foi quando eu estava contando a história da Rivka Mayer, que era uma judia ortodoxa, que o seu marido demorou aproximadamente, ela fala aqui, 10 anos para dar o divórcio para ela. Então, olha o tempo que demorou para ela conseguir a separação, o divórcio, perante a lei judaica. Ela fala aqui pela lei judaica, né? Uhum. Que fala que deu 32 anos. Meu, é muito tempo. Olha que interessante. A nossa lei, ela diverge de algumas coisas da palavra do Eterno. Principalmente quando se fala sobre separação e divórcio. Se dentro da lei a separação me leva a não ter mais fidelidade alguma com a outra pessoa, a não ter mais compromisso conjugal, dever conjugal com a outra pessoa, eu posso viver a minha vida do jeito que eu quero, chegar a hora que eu quero, sair para onde eu quero. Só que o problema é, a partir do momento que você se separa, tiver algum relacionamento, você está em adultério, e aí você pode receber uma grande repreensão aí por parte da lei. Se você quer, se a pessoa ela separou e ela começa um novo relacionamento, antes dela começar esse novo relacionamento, ela deve se divorciar. Ela deve ir diante do juiz, pedir o divórcio, receber o divórcio, para depois ela ter um relacionamento realmente com uma outra pessoa. Quando a gente pega a carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 7, presta atenção no que Paulo vai dizer no versículo de número 11. Se ele diz no versículo de número 10 que não é ele que ordena, mas é o Senhor que ordena que a mulher não se separe do marido, e aí eu vou precisar entender uma coisa que a igreja não explica, porque a igreja muitas vezes é contra isso, tá? Que a igreja é contra isso algumas vezes, eu nem vou falar algumas vezes, muitas vezes, que é a lei. Você sabia? Muitas igrejas dizem que a lei foi abolida. Eu vou te provar que o apóstolo Paulo usava a lei, que Yeshua, Jesus, usava a lei, e eu e você devemos usar a lei. Olha que interessante. Mas olha que interessante aqui. Paulo chega no versículo de número 11 e ele não vai falar de divórcio, ele vai falar de separação. Você prestou atenção nisso? Lê alguém aí para mim o versículo 11. Ele não fala de divórcio. Se, porém, se apartar, que fique sem casar. Ó, presta atenção. O Will diz, na Bíblia dita que se apartar. Alguém lê uma outra tradução, por favor. Se, porém, ela vier a separar-se. Ó, se ela vier a separar-se. Tem alguma outra tradução diferente aí? Vocês têm alguma outra tradução ou é a mesma coisa? O meu é igual ao do Will. Apartar-se. Quer dizer, a sua tá igual, Vani? Sim, a minha é igual ao do Will. Tá. Então você vê, apartar-se, separar-se. Paulo está falando de separação, Paulo não está falando de divórcio. Prestou atenção nisso? Paulo está falando de separação. Se porém ela vier a separar-se, que não se case.
Por quê? Se ela se casar, ela vai cometer o quê? Adultério. Adultério. Então, deixa eu te falar, você que está assistindo a gente aqui, se você é separado apenas, você é cristão, aconteceu alguma coisa no seu casamento, vocês se separaram, decidiram se separar, cada um está vivendo a sua vida, e você cristão, não importa o que o outro está fazendo, estou falando com você cristão, e você começou um novo relacionamento, você está em pecado. Você está em adultério, enquanto você não tiver o divórcio firmado diante de um juiz. Então, se você se separou, não divorciou, está tendo relacionamento, você está em pecado. Sugestão minha, corre para resolver esse problema, porque diante de Deus você está em uma situação difícil. Amém? Estamos te dando uma dica para que você aí não venha sofrer retaliação por parte do inimigo, porque talvez você está orando, seu relacionamento está tendo problemas e você não sabe o que é. Essa brecha está aberta e você precisa fechá-la. Vai lá no juiz, pede o divórcio. Se a pessoa não quiser te dar o divórcio, você vai diante do juiz, pede, e o juiz vai fazer com que isso aconteça. Se a pessoa não quiser assinar o divórcio, o próprio juiz assina. Sabia disso? Então fica aí atento a isso para que você não viva em adultério. Já pensou que coisa triste? Você chega diante de Deus e fala, Deus, eu estou na santidade, estou num relacionamento. Não há, ó, eu não estou falando que você está tendo relação sexual com a outra pessoa. Não, pastor, mas eu só estou com a outra pessoa. Eu não estou tendo relação sexual nenhuma. O nosso relacionamento é santo, é puro, nós vamos nos casar. Tá, mas enquanto você não divorciou, você ainda está em adultério. Mesmo sem um tocar o outro. Só por estar junto. Olha que interessante, forte isso, né? Quantas pessoas será que estão dentro da igreja, estão vivendo um relacionamento com alguém, não divorciaram, estão em adultério? Fecha essa brecha. Eu te garanto que Deus vai abençoar vocês. Amém? E aí, quanto tempo nós temos? Estamos terminando já? 8 minutos. 8 minutos. Então vamos começar o que é bom. Vamos começar a parte boa. Evangelho escrito por Mateus, capítulo de número 5. Vamos tentar entender o que Yeshua disse, que é a base desse estudo. Yeshua, ele traz o Sermão do Monte e ele vem falando um monte de coisa. E é interessante que os versículos anteriores, no capítulo 5, se você prestar atenção, Yeshua está falando de adultério. E logo em seguida, ele entra no assunto divórcio. Aqui que eu preciso entender algumas coisas sobre o texto. Eu preciso entender cultura judaica. Eu preciso entender o que Yeshua estava falando na época, para quem que ele estava falando na época, e mais, eu preciso entender o que se vivia na época. E se isso eu posso trazer ou devo trazer para os dias de hoje. Por que isso, pastor? Simples. Porque o que tem de erro dentro das igrejas por causa desse texto e por causa do texto do apóstolo Paulo e que traz um peso, um jugo sobre as pessoas, vocês não acreditam. E o pior, ensinam tudo errado. Acredita nisso? As pessoas têm sido ensinadas errado. Então vamos lá. O grande erro foi o seguinte: pegar o texto que estava em hebraico, traduziram para o grego. E o grego, ele tem diversas traduções numa única palavra. Melhor, uma única palavra tem diversos sentidos. Por exemplo, você falar de amor no grego, se eu não me engano, tem 5 tipos de amores no grego. Tem eros,
tem ágape, porque tem o amor carnal, o amor de Deus, o amor de pai para com filho, o amor do amigo para com o amigo, diversos tipos de amores, mas com uma única palavra. Qual é o problema? Quando se traduziu do hebraico para o grego e pegaram do grego para o hebraico, erraram as palavras a serem traduzidas. Pegaram lá, amor. Tá, o amor para mim é uma coisa, mas para o grego era outras coisas. Pronto. Começou a ter problema nessa tradução. Então, eu preciso entender o contexto original. Eu preciso entender o que Yeshua disse, porque Yeshua não tinha uma cultura grega, ele tinha uma cultura hebraica. Então, vamos lá. Vamos entender qual foi o início dessa instrução de Yeshua. Porque Yeshua vai ensinar algumas coisas. E a minha primeira pergunta, qual era a base do ensino de Yeshua? Da onde ele tirava as ideias, os ensinos que ele trazia para o povo? Da onde Yeshua vinha e falava assim, olha, fui iluminado agora, estou cheio do Espírito Santo e eu vou falar uma coisa. Diziam isso, mas digo eu agora isso, porque aqui diz, olha, no versículo 31, também foi dito aquele que repudiar sua mulher, dele carta de divórcio. Eles falaram, mas agora digo eu. Eu fui iluminado e agora a coisa vai ser diferente porque eu estou recebendo a revelação. É isso que Yeshua fazia? Não. O que ele fazia? Ele usava o quê? De onde vinha esse ensino? Da lei dos profetas. Ele usava a Torá. Da Torá, a escola de Hillel. Sabe qual é o grande problema? Quando eu não entendo a lei, eu começo a fazer as coisas contra a lei. Yeshua, ele veio trazer uma profundidade dos ensinos do Abba, do Pai. O que o Pai determinou lá atrás em relação à ética e à moral, isso não foi mudado. Presta atenção. Leis cerimoniais não existe mais, porque não existe templo nem sacerdote. Leis sacrificiais não existe mais porque Yeshua foi o nosso sacrifício vicário na cruz do Calvário. Só que quando eu falo de leis éticas e leis morais, elas estão em vigor. Não foi alterado. Então essas leis, elas continuam, elas perduram e elas devem ser cumpridas. E foi isso que Yeshua trouxe. Ele pega essas leis éticas e morais, ele ensina as pessoas e ele aprofunda as pessoas dentro dessa lei. Por isso que se eu não entendo o que Yeshua ensinou através da lei, eu não vou entender o que Yeshua quis falar. É fácil falar que Jesus disse isso, Jesus disse aquilo, mas eu preciso entender realmente o que ele disse. Então vamos lá. Como Deus ele pegou, vamos lá para Gênesis? Vamos brincar um pouco aqui na Bíblia? 3 minutos, pastor. 3 minutos. Vamos brincar aqui, quando eu falo brincar, querido, é porque eu amo a Bíblia. Não conheço nada, mas eu gosto da Bíblia. Não conheço nada, mas eu gosto da Bíblia. Então, nós vamos aí. Quando eu falo brincar, eu não estou negligenciando e nem estou desprezando e nem estou desvalorizando a Bíblia. Não. É porque eu amo isso aqui. Eu amo. O senhor está aprendendo, eu queria aprender mais, só isso. Você está aprendendo, né? Graças a Deus. Cada dia. Cada dia.
Ficamos felizes de poder estar aprendendo com o senhor também. Amém. Glória a Deus. Verdade. Qual o capítulo? Vamos para quando... Gênesis, capítulo de número 2. Vamos lá, versículo de número 23. Alguém lê aí para mim. 23 e 24. E disse Adão: esta é agora o osso dos meus ossos e a carne da minha carne. Esta será chamada varoa, porquanto varão foi tomada. Portanto, deixará o varão ao seu pai e à sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma carne. Quando a gente presta atenção nisso, se você for lá para Mateus capítulo de número 5, volta lá comigo, Mateus capítulo 5, estou te ensinando a estudar a Bíblia. Vamos lá? Quando a gente pega a palavra de Deus, nós vamos ver que Deus, através de Jesus, através de Yeshua, ele vem ensinar algumas coisas muito interessantes. O que, por exemplo? Primeiro, ele precisa falar da união do homem com a mulher e das responsabilidades que vêm através dessa união. Então, Deu uma hora. Tá. Se você vê isso, você vai ver que ele começa a falar no capítulo 5, versículos de número 23 e 24, ele começa a falar do perdão. Que perdão é esse? Do perdão entre o ser humano. O perdão que deve haver entre o marido e a esposa. O perdão por causa do adultério, ou por causa do erro, ou por causa de palavras, ou por causa de atitudes. Quer dizer, o perdão. Então, quando a gente vê Yeshua ensinar sobre casamento, ele vai fazer e ele vai ensinar sobre como tratar pais, tratar filhos, filhos tratarem pais. Ele vai ensinar realmente como o homem deve proceder em relação à mulher, a mulher deve proceder em relação ao homem, para que não aconteça o divórcio. E aí ele entra na parte do divórcio. Então, quando a gente começa a ver isso aqui, a gente precisa prestar atenção que ele vai usar a Torá. E eu preciso entender que esses preceitos que tanto Yeshua quanto o apóstolo Paulo usaram, eles estão na Torá, não divergem. E isso nós vamos trazer bem claro na próxima aula, no próximo estudo que nós vamos fazer. Amém? Claramente nós vamos ter a prova que Yeshua tira da Torá e põe isso claramente para as pessoas. Olha só, a lei dizia isso. Sabe qual é o grande problema da época de Yeshua, queridos? O grande problema é que as pessoas da época usavam a lei como eles queriam, em benefício próprio, e não da maneira que o Eterno colocou para ser usada. Você quer que eu te falo? É a mesma coisa que se faz hoje. Pega a Bíblia e usa a seu bel prazer. Usando que a Bíblia para trazer conforto para o pecado da pessoa, em vez de trazer a Bíblia para confrontar o erro que ela está tendo. A Bíblia deve confrontar a minha vida se eu ando em pecado. Agora, se eu ando certo, ela só vai me direcionar mais ainda. Mas se eu ando em pecado, ela vai me alertar, porque ela vai ser direcionada dentro do meu ser através do Espírito Santo, e o Espírito Santo vai falar assim, ó, há uma justiça, há um juízo,
E há um pecado por causa disso. Então se conserte, porque você vai viver a justiça de Deus, mas não vai viver o juízo de condenação do Eterno. Então, eu preciso me posicionar dentro da Bíblia. Amém? Pastor, então o senhor está falando que é perfeito? Ó, nenhum dos 5 aqui é perfeito. Nenhum dos 5. Todos nós erramos, mas estamos tentando acertar a cada dia. Acerta aqui, erra ali, acerta aqui, erra ali, e a cada dia nós vamos sendo ensinados, ministrados, doutrinados, aperfeiçoados pelo Eterno, porque essa é a grande caminhada. O próprio Yeshua disse, ó, aquele que começou a boa obra, ele é fiel e justo para terminá-la. Não, quem disse isso foi o apóstolo Paulo. E ele disse ainda, ó, até a volta de Jesus. Então, enquanto Jesus não volta, seja aperfeiçoado. Ó, na próxima aula, no próximo estudo, nós vamos continuar esse debate aí, nós vamos nos aprofundar nesse negócio. Amém? Não vamos orar hoje, porque eu quero que você rumine isso, coma isso, e seja aí abençoado pelo Todo-Poderoso. Como nós falamos sempre, Hazar o Baruch, Bishem Yeshua HaMashiach. Seja forte e abençoado em nome de Jesus Cristo. Shalom, shalom. Baruch Hashem. Shalom. Shalom. Se despeçam. Shalom. Shalom.